Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Guilherme Alves de Melo Franco, especialista em Direitos Material e Processual do Trabalho e Previdenciário pela Universidade Estácio de Sá, do Rio de Janeiro, formado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Estou a desenvolver no meu canal do YouTube, Guilherme Alves de Melo Franco, Estudar Direito, um curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, que tem por objetivo o estudo da consolidação das leis do trabalho, artigo por artigo, e como livro base os meus comentários à reforma trabalhista, Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, lançados pela editora Juruá de Curitiba, no Paraná, no ano de 2021. Essa é a nossa aula de número 159 deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E nela estaremos a desenvolver nossos entendimentos a respeito do artigo 471 da Consolidação das Leis do Trabalho, que inaugura a jornada jusoperária brasileira a respeito da interrupção e da suspensão dos pactos de emprego. Antes, porém, de adentrarmos ao estudo propriamente dito deste artigo 471 seletista, devemos tecer algumas considerações sobre os institutos da suspensão e da interrupção dos contratos individuais do trabalho. A linha que separa a suspensão da interrupção é bastante tênue, ao ponto de causar, tanto aos operadores quanto aos aplicadores do direito, certa confusão doutrinária a respeito da conceituação que se dirige a cada um desses institutos, ao ponto de, a nosso sentir, tecermos a mentalidade de que a diferença entre suspensão e interrupção é mais voltada ao campo da gramática do que propriamente da existência profunda de uma situação divergente entre um e outro instituto. Nesse sentido, em ambas as modalidades conceituais aqui destrinchadas, a suspensão e a interrupção, o pacto de emprego continua vigente. Portanto, tanto faz que a incidência seja de uma suspensão ou de uma interrupção sobre aquele contrato individual do trabalho, ele vai permanecer rígido como se nada tivesse acontecido e não poderá haver uma solução de continuidade destinada ao mesmo. Na suspensão, todavia, as obrigações principais, elas se quedam inexigíveis pelas partes. Portanto, na suspensão, as obrigações principais que podemos citar como exemplo, a contraprestação financeira pela prestação individual de serviços destinada pelo empregado ao seu empregador, ela não é necessariamente exigível no caso da suspensão, bem como a oferenda da prestação pessoal de serviço pelo empregado ao seu empregador pode ser exigido.
Portanto, não há obrigação de remunerar, nem a obrigação de trabalhar, destinadas cada uma ao seu respectivo ator social presente naquela pactuação de emprego. O empregado não receberá pelo serviço, mas também não os prestará. Na hipótese da interrupção, estas obrigações são parcialmente exigíveis, ou seja, elas não são integramente exigíveis, mas de forma parcial elas remanescem. É o caso, por exemplo, da quitação das remunerações no caso de interrupção do pacto de emprego, que continua a ser obrigatório. Portanto, o empregador vai ter que destinar ao empregado a prestação financeira advinda daquele pacto de emprego. Todavia, o empregado, no caso de interrupção, não estará sujeito à obrigação da sua prestação pessoal de serviços ao seu empregador. Neste caso, por exemplo, de interrupção, existe a obrigação de remunerar, que não existia no caso da suspensão que vimos anteriormente. Mas permanece a falta de obrigação do empregado, seja no caso da suspensão ou da interrupção, de exercer as suas funções profissionais. Portanto, no caso da suspensão, não há obrigação nem de assalariar, nem de prestar o serviço. No caso da interrupção, remanesce a obrigação de remunerar, mas não é exigível que o empregado preste a sua contribuição profissional àquele empregador. Na suspensão, não há contagem de tempo de serviço. No caso da interrupção, sim, continua a contagem do tempo de serviço como se nada tivesse acontecido sobre aquele pacto de emprego. Na suspensão, não há obrigação do empregador depositar as parcelas relativas ao fundo de garantia do tempo de serviço. Na interrupção, sim, é obrigatório que o empregador continue a depositar as parcelas imanentes ao fundo de garantia do tempo de serviço na conta daquele empregado que teve o seu pacto interrompido. No caso de suspenso, não há obrigação. No caso de interrompido, sim, a obrigação permanece íntegra. Como exemplos de suspensão do pacto de emprego, nós temos o caso da licença não remunerada. Observe-se que esse caso de suspensão do pacto de emprego por licença somente se aplica no caso da licença não remunerada. No caso de uma licença remunerada, não será suspensão, mas sim interrupção do pacto de emprego,
todos esses eventos enquanto durar a modalidade da suspensão. A doença, que é bastante interessante a situação, pois nos 15 primeiros dias o pacto de emprego vai estar interrompido. Após os 15 primeiros dias, ou seja, a partir do 16º, haverá a suspensão do pacto de emprego. Porque a partir do 16º dia, o empregado deve ser automaticamente encaminhado à unidade autárquica do Instituto Nacional do Seguro Social, para que o mesmo seja incluído nos quadros dos benefícios previdenciários de auxílio-doença ou mesmo de aposentadoria por invalidez e, portanto, haverá a suspensão do pacto de emprego após o 15º dia de atestado médico, quando deixará de ser uma interrupção do pacto de emprego e passará a ser uma suspensão. Por óbvio, caso de suspensão disciplinar, suspende o pacto de emprego e não interrompe. A suspensão para inquérito de apuração de falta grave de empregado estável, e aqui cabe uma observação bastante contundente a respeito da estabilidade no meio ambiente jus-operário brasileiro. A estabilidade ela não existe mais dentro do cenário jus-operário brasileiro com relação a aqueles empregados imanentes à atividade privada, embora ela ainda esteja consistente no âmbito da atividade de cunho público. Por que a estabilidade não existe mais no meio ambiente jus-operário brasileiro imanente à atividade privada? Porque a estabilidade ela existia para aqueles empregados que contavam com mais de 10 anos de prestação de serviços a uma única empresa antes do advento da promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil em 1988. Porque a partir de 1988, aquelas parcelas inerentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço passaram a ser destinadas a todos os pactos de emprego, havendo ou não opção por esse serviço. Ocorre que, com relação a um direito adquirido dos empregados que já contavam à época com mais de 10 anos de atividade profissional para uma mesma empresa, foi destinada a eles a oportunidade de optar ou não pelo sistema do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. E aqueles que não fizeram essa opção continuaram a ter sob sua guarda a oportunidade do direito à estabilidade, porque não poderiam ser demitidos a não ser por evento de justa causa comprovada. Com o passar dos tempos,
a situação com relação a esta imposição da Constituição da República Federativa do Brasil para que os empregados tivessem a obrigação de se aderirem ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, foi sendo administrada até que a Constituição da República Federativa do Brasil, em 2018, completasse 30 anos de vigência, que era justamente o marco destinado a esses empregados não optantes do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, para que o direito à estabilidade lhes fosse concedido, e que naquela época jurisprudencial era considerada como trintenária. A partir do momento que em 2018 a Constituição da República Federativa do Brasil completou seus 30 anos, todas aquelas situações foram apregoadas e abarroadas pelo Instituto da Prescrição. Portanto, hoje não existe mais empregado estável dentro do ambiente jusoperário brasileiro relativo à atividade privada. O que acontece, como é o caso da gestante, do dirigente sindical, é a presença única e exclusivamente de uma garantia de emprego. E aqui há que se distinguir duas coisas. A estabilidade, ela não se coaduna com o evento da provisoriedade. Ou seja, a estabilidade é sempre permanente. A garantia de emprego, não. A garantia de emprego é provisória e, portanto, ela ainda atinge a totalidade dos empregados brasileiros que estejam adstritos às condições da sua aplicação com relação aos seus contratos individuais de trabalho. Portanto, aqui cabe também uma observação que, embora seja usualmente utilizadas as assertivas estabilidade provisória, mormente no hemisfério das jurisprudências, onde se vê com certa regularidade, para não dizer que 100% dos casos, a utilização dos termos estabilidade provisória, a nosso sentir, é erro crasso, porque estabilidade não é provisória. O que acontece não é uma estabilidade provisória, porque isso não existe. A estabilidade, como já dissemos, é sempre perene. O que acontece é mera garantia de emprego. Portanto, os termos estabilidade provisória são incompatíveis e não são acolhidos pela norma culta brasileira. Embora, como já dissemos, a praxe nos nossos tribunais continua a entender como válida a nomenclatura estabilidade provisória, o que para nós se nos afigura como um absurdo. Voltando às hipóteses de suspensão do pacto de emprego, temos a aposentadoria por invalidez. A aposentadoria por invalidez, ela suspende o pacto de emprego enquanto durar
a invalidez que motivou aquela jubilação, que pode acontecer e pode nunca vir a ter figuração no cenário daquele empregado. Ou seja, a aposentadoria por invalidez pode vir a ser suspensa a qualquer tempo, desde que se constate que aquele empregado aposentado retornou com as suas condições de prestação pessoal de serviços a seus empregadores. Então, nesse caso, a aposentadoria por invalidez pode ser suspensa e aquele empregado voltar a ter condições de aptidão para as funções que anteriormente exercia. Ou pode ser que ela nunca aconteça e o contrato individual do trabalho mantido entre aquele empregado e seu último empregador continue suspenso ad eternum até o evento da sua morte. Mesma coisa se caracteriza como suspensão o acidente de trabalho, a prestação do serviço militar obrigatório, o exercício de cargo público, desde que esse exercício de cargo público não seja obrigatório e não motivado pela manifestação volitiva do empregado em exercê-lo, a participação em greve, a incidência do empregado na situação de cargo de dirigente sindical, desde que esta assunção se faça com o afastamento do mesmo das atividades profissionais exercidas ao seu empregador, porque se não houver esse afastamento, não há falar nem suspensão, nem interrupção do pacto de emprego, porque a prestação pessoal de serviços continuará como se não tivesse havido nenhum evento incidente àquele indivíduo. A participação em cursos ou programas de qualificação, quando o empregado ele estiver inscrito e cumprindo aqueles cursos ou programas de qualificação profissional, sendo certo que ao término dos mesmos volta a prestação pessoal de serviços normal ao seu empregador e refoge a esse sistema qualquer interrupção ou suspensão do pacto de emprego. Como modelos de interrupção, nós temos os domingos e feriados, quando não houver, logicamente, a prestação pessoal de serviços do empregado nestes dias. Porque se houver essa prestação, não é caso nem de interrupção, nem de suspensão, porque o exercício profissional não teve solução de continuidade. Caso de férias, também é interrupção do pacto de emprego e não suspensão. No caso de falecimento de cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou dependente judicial ou previdenciário comprovado. No caso de casamento, doação de sangue, alistamento eleitoral, todos são de interrupção, não de suspensão. Nascimento de filho, para ser aquele empregado
testemunha ou parte em processo judiciário do trabalho, no caso de licença maternidade, de licença paternidade, entre tantas outras oportunidades em que incide sobre o pacto de emprego, o Instituto da Interrupção. Vencidas essas considerações necessárias entre a distinção entre interrupção e suspensão do pacto de emprego, voltemos ao que nos diz o artigo 471 da Consolidação das Leis do Trabalho, que é justamente o objetivo desta nossa aula de número 159 deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. Diz o artigo 471 que ao empregado afastado do emprego são asseguradas, por ocasião de seu retorno, todas as vantagens que em sua ausência tenham sido atribuídas à categoria a que pertencia na empresa. Há que se fazer algumas considerações a respeito desse texto íncito no artigo 471 consolidado. Primeira, que é o empregado afastado do emprego, seja qual for a motivação deste afastamento, ou seja por lei, ou seja por doença, ou seja por qualquer outro evento em que seja necessário o afastamento daquele empregado do emprego. Vencida a fase de afastamento, ou seja, quando do retorno do empregado ao seu exercício profissional anterior, são asseguradas todas as vantagens que, em sua ausência, tenham sido atribuídas à categoria a que pertencia na empresa. Observe-se que o artigo 471 consolidado diz que todas as vantagens que tenham sido atribuídas à categoria a que pertencia o empregado na empresa. Ou seja, ainda que o empregado, vamos adivinhar uma hipótese de retorno daquele empregado após um afastamento previdenciário, em que neste afastamento previdenciário não foi mais possível que ele pudesse continuar, por força do adoecimento, a exercer aquelas atividades que fazia antes do seu afastamento do emprego, e tendo que ser remanejado para outra função que não aquelas a que ele exercia anteriormente na empresa. Neste caso, o empregado, no momento de seu retorno, terá direito a todas as vantagens que tenham sido atribuídas à categoria profissional que ele tenha pertencido na empresa anteriormente, seja por motivo de lei ou seja por motivo de pacto plural de emprego. Então, o empregado voltou do afastamento previdenciário, mas está impossibilitado de exercer as mesmas funções que exercia anteriormente na empresa, tendo que ser remanejado a outra função qualquer em que ele possa continuar a prestar serviços ao seu empregador. Ele terá direito a receber todas aquelas vantagens
que foram atribuídas à sua categoria profissional enquanto ele esteve afastado. A partir do seu retorno, ele vai ter as condições e benesses relativas às novas funções. Portanto, ele não vai trazer para a nova função aqueles direitos e benefícios que ele teve direito quando o seu retorno às atividades empresariais. Mas, enquanto durou este afastamento, são devidas a ele todas as diferenças imanentes às vantagens que, em sua ausência, tenham sido atribuídas à categoria que pertencia na empresa, de acordo com o que dimana do texto isto no artigo 471 da Consolidação das Leis do Trabalho. Retornando, ele tem direito às vantagens. Se ele retornar às mesmas funções, estas benesses que, em sua ausência, tenham sido atribuídas à sua categoria, vão fazer parte da sua remuneração desde o momento do seu afastamento até o final do seu pacto de emprego em evento futuro que não se pode prever. Então ele continuará a receber todas as vantagens e receberá todas elas naquele período em que esteve afastado do emprego. Se ele mudar de função, por causa justamente da hipótese que aventamos, da doença profissional contraída, não lhe permitir mais exercer aquelas atividades, ele receberá até o momento de seu retorno os benefícios atribuídos à sua categoria, que é justamente a categoria que ele pertencia antes do afastamento. E a partir deste retorno, continuará o seu pacto de emprego com os benefícios imanentes à nova prestação pessoal de serviços que ele implementará a partir do seu retorno, já que não pode mais exercer as atividades anteriores na empresa. Estas eram as considerações que gostaríamos de fazer a vocês nesta nossa aula de número 159 deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E aproveitamos a oportunidade para agradecer a todos vocês pela presença nessas nossas aulas e solicitar ainda uma vez mais que aqueles que ainda não o fizeram, que se inscrevam no nosso canal e deixem seus likes nas nossas aulas, porque é através destas duas atividades simples que vocês estarão a nos auxiliar no sentido de manter íntegro este nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho e podermos distribuir o conhecimento aqui regimentado ao maior número de pessoas possível. Muito obrigado a todos.